Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e confirmado o interesse por Hernanes. Ex-São Paulo, o empresário dele veio à mídia pela primeira vez e confirmou sim que houve e está com sondagens do Vasco da Gama. O Vasco tem um interesse na contratação do jogador e a grande pergunta que fica é: será que o Hernanes é a solução para esse meio campo do Vasco? A gente vai falar sobre isso, falar como está as negociações, se ele pode, quem sabe, pintar até no Vasco durante essa semana e também sobre outros reforços. Essa semana será muito movimentada para o Vasco está no mercado, atrás de novas contratações. Hoje abriu a janela de transferência do futebol europeu e 3 posições são prioridade para esse atual elenco cruzmaltino. E a gente vai falar sobre isso, falar tudo o que vai acontecer também nessa semana importantíssima para o Vasco, Copa do Brasil, Segunda Divisão e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas é claro, antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like, mas principalmente eu quero saber o seu comentário, a sua opinião. Você, torcedor vascaíno que está assistindo a esse vídeo, acha que o Hernanes vai ser a solução para o meio-campo do Vasco? Deixe aí a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder todos vocês. Quem sabe o Hernanes não chega aí, dá um jeito, ou quem sabe vai ser mais um refúgio para esse atual elenco. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo falar sobre Vasco da Gama, trazer as últimas notícias, e eu quero começar falando aqui sobre essa atual situação do Vasco. Uma situação muito complicada. Ontem a gente perdeu para uma equipe ruim, fraca, que é o time do Botafogo. O time do Botafogo, há 3, 4 rodadas atrás, estava perdendo para Goiás no Newton Santos, estava perdendo para Confiança, estava perdendo para Remo, e ontem conseguiu ganhar do Vasco. Um time como o do Botafogo que tem uma folha salarial 3 vezes menor que a do Vasco da Gama. O Vasco atualmente, inclusive, tem a maior folha salarial da Série B do Campeonato Brasileiro e está nada mais, nada menos do que em 10º colocado da segunda divisão. Nenhum torcedor na vida imaginou que iria ver o Vasco na 10ª posição, né, do Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada da Série B. Infelizmente, o Vasco corre reais riscos de não subir para a primeira divisão. Isso é crítico, isso é tenso, e é por isso, inclusive, que o Vasco vai ao mercado trazer novos reforços, e é isso que a gente vai falar já já. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o que aconteceu ontem após a partida. Eu tive notícias de pessoas ligadas diretamente a essa atual diretoria que me informaram que após o jogo de ontem, após realmente a derrota para o Vasco, pro Botafogo, né, o clima não foi nada bom. A gente já via ali na entrevista coletiva o sentimento do Lisca. Tava muito chateado e muito revoltado com a derrota para a equipe do Botafogo. E segundo notícias, a informação é de que ontem, após a partida, dentro do vestiário, o ambiente não foi nem um pouco amistoso. Um ambiente muito ruim e muito negativo para esse atual elenco de Maltinho. O Lisca provavelmente realmente não aceitou essa derrota para a equipe do Botafogo, já que o Vasco, inclusive, era o total favorito para conseguir os 3 pontos no Newton Santos na noite de ontem. E hoje, o Lisca e o Alexandre Pássaro iriam ter uma reunião para conversar e decidir o futuro do Vasco, principalmente se tratando de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E provavelmente haveremos mudanças, inclusive, para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira. Ontem, na entrevista coletiva que o Lisca fez, totalmente chateado, eu trouxe aqui um geral dessa entrevista coletiva no vídeo que eu soltei na parte da manhã, tá aparecendo um card aqui em cima, então corre lá para dar uma olhada. Ele também falou sobre o Sarrafiore e deu a entender que provavelmente o Sarrafiore irá entrar na equipe titular nessa próxima partida. Ele disse que gostou muito do Sarrafiore, mas tem que ter calma para achar as soluções. Ele falou, né, sobre as substituições, as alterações que fez ali na segunda etapa da partida que não deu certo, porém disse que a única realmente que viu mudanças positivas foi com a entrada do Sarrafiore, já que o Marquinhos Gabriel não estava conseguindo ir bem também durante a partida. E deu a entender que provavelmente já contra a equipe do São Paulo, o Sarrafiore irá entrar como titular da equipe e o Marquinhos Gabriel finalmente para muitos começará, né, iniciará a partida no banco de reserva. Se você também concorda com esse posicionamento, acha que não dá mais para o Marquinhos Gabriel ser titular, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos realmente ao que importa, que é sobre contratações, reforços. É isso que o torcedor vascaíno quer saber no momento. O que vai acontecer? O Vasco vai ao mercado? Vai reforçar? Vai contratar? Porque precisa. Com esse elenco, com acesso, ficará muito difícil.
E há prioridade sim dentro dessa diretoria. É contratar um lateral esquerdo, um zagueiro, um meio-campo, volante, né? O primeiro volante de pegada, marcação e um atacante de lado. Primeiramente, com relação à lateral esquerda, ficou mais evidente ontem, após a derrota para o Botafogo, que será necessário ir ao mercado trazer um lateral esquerdo. A gente tem o Zeca, que é o nosso lateral esquerdo titular, que passa confiança, que não vem jogando bem nas últimas partidas. Partidas muito ruins, um lateral que não dá profundidade ao time do Vasco, não tem como ser titular daquela lateral esquerda. O MT ontem teve a grande oportunidade, jogou no lixo. Não foi bem também durante a partida e o Riquelme, segundo a própria diretoria, não tem condições ainda de ser titular. Não tem corpo para ser titular do Vasco da Gama e por conta disso o Vasco vai ao mercado contratar um novo lateral esquerdo. E poderemos inclusive já ter novidades durante essa semana se tratando ainda de sondagens. Mas logo no mês de agosto poderemos ter uma nova contratação. Com relação à zaga, o Alexandre Pássaro já apresentou nomes para o Lisca, nomes para contratar. Segundo notícias de pessoas muito ligadas ao Vasco da Gama, eu já trouxe essa informação para você, torcedor que acompanha o meu canal, mas eu volto a repetir. O Pássaro apresentou para o Lisca 3 nomes. Desses 3, um está livre no mercado, um está atuando pela Série A do Campeonato Brasileiro e outro na Série B. Provavelmente esse que está na Série B ainda não cumpriu os 7 jogos, por isso pode ser transferido. Então deve ser algum jogador que está parado, encostado ou reserva de alguma equipe da segunda divisão, já que a regra da CBF deixa bem clara que o jogador que completar 7 jogos não pode ser transferido para um time da mesma divisão. Então esse jogador da segunda divisão deve ser aí um que está parado, encostado em algum clube por aqui ou até mesmo lesionado. Com relação à Série A, não tem nenhum tipo de regra que não permita, né, a transferência. Mas um jogador pode ser focado, que é o Iago Maidana. Atualmente está jogando pelo Atlético Mineiro, ele era do Sport, rescindiu seu contrato com o time de Pernambuco, está encostado no Atlético Mineiro, não vai permanecer por lá e poderá ser transferido ao Gigante da Colina. E com jogadores livres no mercado, Dedé, Anderson Martins, Léo, ex-Cruzeiro, inclusive dupla do Dedé, na época quem jogava pelo Cruzeiro, Gemerson, ex-Corinthians e o Maicon, ex-São Paulo. Esses são jogadores que estão livres no mercado e podem ser esses jogadores aí que o Pássaro apresentou para o Lisca nessa última semana e poderemos já ter novidade amanhã, nessa próxima segunda-feira, com relação a uma nova contratação dentro do Vasco. O Vasco corre contra o tempo para contratar e trazer novas peças. Inclusive, segundo notícias, para a zaga e para o meio-campo, a prioridade se trata do Dedé e do Hernanes. O Hernanes é esse que a gente vai falar já, inclusive, e poderemos ter também novidades relacionadas ao Osvaldo, um atleta que já estava com negociações avançadas no período que o Marcelo Cabo era treinador. Com a saída do Cabo acabou esfriando, porém com a volta do Lisca, quem sabe essas negociações não avançam e tem um desfecho positivo para o atleta. Não sei se será para o Vasco de sua contratação. E hoje, pela parte da manhã, pela primeira vez o empresário do Hernanes falou sobre negociações, sobre sondagens de clubes do futebol brasileiro. O staff do Hernanes confirmou sondagens do Vasco ao atleta. Porém, foi bem claro, deixou bem claro que o Sport deve ser o destino do meia, já que o próprio quer jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo notícias do seu próprio empresário, ele confirmou que tem recebido diversas sondagens de clube da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, confirmou as sondagens do Sport e preferiu não dar pista com relação a qual seria o futuro do Hernanes. Mas pelas conversas do staff do atleta, né, muito provavelmente será o clube de Pernambuco, que inclusive ofertou um salário de 250 mil ao atleta de 36 anos com passagens por Inter de Milão, Lazio, Seleção Brasileira, um atleta que já teve muita qualidade, um grande meio-campo que é considerado até o profeta, né, pelo São Paulo. E tanto o Vasco quanto o Sport ainda querem a sua contratação. A gente vai esperar, teremos um desfecho nessa semana. A amizade que ele tem com o Pássaro pode facilitar tal negociação, mas até o momento realmente tudo indica que ele vai ser negociado e confirmado como novo reforço do Sport. Vamos aguardar e assim que também tiver novas notícias, novidades, a gente traz para vocês. E hoje a gente teve uma excelente notícia. Infelizmente não se trata de contratação e nem da equipe profissional, mas sim do Sub-20 do Vasco da Gama. Que partida que esses garotos fizeram!
6-2 contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta do Sub-17 do Campeonato Brasileiro. O time Sub-17 jogou muita bola. O primeiro jogo havia sido 1-1 lá em Minas Gerais e o segundo jogo aqui em São Januário, e o Vasco conseguiu essa vitória fenomenal. Uma goleada, saiu na frente do placar, o Cruzeiro empatou e depois o Vasco jogou muita bola. Gols aí do Andrei Santos de cabeça, Pedrão do Cruzeiro fez contra, o Paulinho fez 2 e o GB e o Lucas Eduardo complementaram fazendo um gol. E com esse resultado o Vasco se classificou e enfrentará o Flamengo pela decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. E falando sobre um grande destaque, uma grande promessa das categorias de base do Vasco da Gama, Andrei Santos. Guardem esse nome que nós torcedores vascaínos ainda vamos ouvir demais esse jogador. Ele tem apenas 17 anos e já é titular do Sub-20 do Vasco da Gama. Ele acabou descendo, né, para jogar pelo Sub-17, que ainda é a sua categoria. Ele é um volante, ele foi o destaque, inclusive, da partida contra a equipe de Minas Gerais. Ele tem 17 anos, um excelente jogador, volante, muita marcação, sabe chegar com muita qualidade ao ataque e vai dar muitas alegrias ainda ao torcedor vascaíno. E eu vi um comentário muito interessante, se tratando dessa base forte, como é conhecida as categorias de base do Vasco da Gama, que diz que vários jogadores de alto nível, após essa vitória de hoje 6-2, confirma isso, né? Estão surgindo nas categorias de base. Mas a grande pergunta que fica é: qual ambiente que esses atletas vão ter quando subir pro profissional? Já que em cima, no profissional, é uma bagunça. Não tem jogadores e os mais novos têm que segurar o piano para os mais velhos, para os mais experientes. E esse é o grande problema, essa é a grande situação que o Vasco enfrenta nesse atual momento. A gente tem a receita em casa, mas infelizmente a diretoria não sabe usar os ingredientes. E esse é o grande problema. A gente tem tudo para ter um grande elenco, é só trazer jogadores experientes que a base resolve. Mas nem a base tem jogadores experientes para chegar junto, para dar uma orientação. Se o Vasco conseguisse usar essa base bem no profissional, o Vasco seria um dos melhores times do Brasil. Porque talento, qualidade, tem nas categorias de base do Vasco da Gama. Uma grande vitória e agora é enfrentar o Flamengo pela final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A base dando mais alegria que o profissional. E para terminar o vídeo, falar sobre revitalização do gramado de São Januário. O Vasco informa que vai estar implementando, né, um novo sistema de irrigação no gramado de São Januário. O início dessa revitalização do gramado iniciou no último dia 15, a implantação de um novo sistema de irrigação. E segundo notícias, para a instalação dessas tubulações de irrigação e de novos aspersores, que é o nome que se dá àquela máquina ali que faz a água sair do meio do gramado, né, e molhar ali as gramas do estádio de São Januário. Falou que foi necessário realizar intervenções no gramado do nosso Caldeirão. E segundo notícias, essas instalações deixarão marcas no gramado, marcas essas no meio-campo e na intermediária, e deixará marcas, aliás, por até mesmo alguns dias, porém não vai prejudicar ou impactar a qualidade dos gramados para as próximas partidas. E segundo notícias ainda, além de mais moderno esse sistema, mais do que dobrará o número de dispersores que tinha, aliás, antigamente no antigo gramado de São Januário. Vai otimizar 100% a qualidade do jogo. Inclusive tá passando foto aí para vocês da mudança dessas obras que estão sendo realizadas no gramado do nosso Caldeirão. Uma excelente notícia, quem sabe melhorando o gramado, melhora também a qualidade do jogo do nosso Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo de hoje, trazendo todas as notícias, todas as informações, novos reforços chegando, situação muito delicada do Vasco, e a gente espera que tudo venha a se resolver o mais rápido possível, porque o torcedor vascaíno não vai aguentar mais um ano na segunda divisão. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, ative o seu sininho de notificação e principalmente compartilhe esses vídeos aí para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.